Então, o título desse nosso vídeo chama-se Atribuições e Competências do Assistente Social no CRAS. Aí, meu nome é Enice Pinheiro, sou assistente social da Delegacia de Polícia Civil. Então, nós vamos ver aqui, como vocês podem ver, o serviço social. Antes de nós iniciarmos, é importante nós falarmos um pouquinho aqui acerca da nossa profissão, o serviço social. Ele se insere na divisão social e técnica do trabalho. É uma profissão reconhecida como uma especialização do trabalho advindo da coletividade. Nós trabalhamos para a coletividade, né? E esta coletividade, ela quer uma resposta, ela quer uma solução para as diversas e múltiplas questões trazidas para o cotidiano profissional do assistente social. Então, essas respostas, essas soluções, dessas expressões da questão social, é matéria do serviço social, né? Desta profissão executada pelo assistente social. Então, nós vamos ver aí como é que se dá as atribuições e competências, né, para essas respostas no âmbito dos CRAs. O CRAs, ele é um equipamento da assistência social. Então, se ele é um equipamento da assistência social, é importante saber o que é assistência social. Já que eu vou falar em um equipamento da assistência social, é importante eu entender. A assistência social nada mais é do que o direito do cidadão e dever do Estado. Ele é uma política de seguridade social não contributiva. Isso quer dizer exatamente o quê? Que não há contribuição para as pessoas, os cidadãos que nós atendemos, né? Então, é uma política que provê os mínimos sociais e é realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, porque afinal de contas é a sociedade como um todo que paga seus impostos. E por conta disso, é claro que tem direito de acessar uma política pública que a pessoa não vai pagar para ter acesso. Por quê? Porque indiretamente já paga seus impostos de forma indireta, né? E visa garantir aí as necessidades básicas do cidadão, da cidadã. Então, como que se dá esse atendimento na assistência social? É importante que a gente veja, né, que a Constituição Federal, nos artigos 203 e 204, essa Constituição, ela trouxe aí a assistência social como uma política pública. E é de responsabilidade do Estado e direito do cidadão de acessar serviços destinados por essa política pública, né? Então, a partir daí, desses dois artigos da Constituição Federal, a assistência social, ela é ratificada pela Lei Orgânica da Assistência Social, a conhecida LOAS. Foi uma publicação de 93, que vai tratar exatamente do quê? Da organização da assistência social. Como é que ela se organiza? De onde vem o recurso financeiro para cofinanciar os programas, projetos, serviços e benefícios da assistência social? Então, esta lei, a LOAS, ela vai dizer exatamente, né, como é que ela se organiza enquanto política pública, como que ela se organiza nos municípios, no estado, e de que forma que ela recebe os recursos através lá no município e também no estado. Então, ela vai aqui dizer exatamente esta forma organizativa. Tá? A assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, já vimos. Ela é uma política de seguridade não contributiva, ou seja, o cidadão, a cidadã não contribui no provimento dos seus mínimos sociais.
tá? Ela é realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública, como já dissemos, para garantir as necessidades básicas do cidadão. Então, nesse sentido aí, nós trouxemos aqui o tripé da Seguridade Social. O tripé da Seguridade Social, ele é formado por 3 políticas sociais. Quais são elas? Previdência, assistência e saúde. Vejam que este tripé da Seguridade Social, ele forma o sistema de proteção social brasileiro. Então, este sistema de proteção social brasileiro aqui, ele é formado por 3 políticas sociais. Previdência, para quem contribui. Para quem contribui, tem direito de aposentadoria por tempo de serviço, tem direito à aposentadoria por idade, a acessar o auxílio maternidade, o auxílio doença, quando a pessoa adoece no trabalho. Então, ela é uma política social contributiva para aqueles que estão no mercado formal de trabalho. Ou seja, aqueles que estão empregados, aqueles que são trabalhadores, né, formais e também aqueles que pagam sua previdência privada. Tem direito a acessar através da contribuição. E onde funciona essa previdência social? Qual é o equipamento que executa as atividades da previdência? É o órgão chamado INSS. Então, é lá no INSS que o cidadão que contribui vai acessar os serviços destinados ao seguro-desemprego, auxílio maternidade, a sua aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez ou por idade. E lá também é dado acesso a aquelas pessoas que não contribuem. A assistência social é para quem dela necessitar. Então, a pessoa, o cidadão, a cidadã não contribui, mas tem direito a um benefício que é acessado na política de assistência social. Então, nós vamos explicar como é que funciona, mas já lá à frente. Mas é importante você saber nesse momento que a assistência social não é contributiva. Ela está dentro deste tripé da Seguridade Social, juntamente com a saúde, que também não há nenhuma contribuição para você acessar a política de saúde. Então, aqui forma o tripé do sistema de proteção social brasileiro. E aqui é importante, aqui eu fiz para você um mapa mental, para você nunca mais esquecer que tudo começou com a Constituição de 88. A Constituição de 88, a partir dela nós vamos ter a Lei Orgânica de Assistência Social de 93, que vai organizar a Política Nacional de Assistência Social e que sofreu aí uma grande alteração, um grande avanço em 2004. A Política Nacional de Assistência Social de 2004, ela vai justamente normatizar e vai regular como é que vão ser prestados os programas, projetos, serviços e benefícios organizado dentro de um sistema. Que sistema é esse? É o Sistema Único de Assistência Social, o conhecido SUAS. O SUAS, ele foi implantado no Brasil, em todo o território brasileiro, em 2005. Né? Então, ele vem justamente trazer aí ações que promovem a prevenção, a proteção e a promoção para as famílias, Então, ele trabalha tanto a prevenção quanto a proteção e a promoção das famílias. O SUAS, o sistema, falar de CRAS, e preciso, antes de mais nada, entender que este equipamento CRAS, que é o tema do nosso vídeo, é preciso entender que o CRAS, ele faz parte, ele está ligado a um sistema
que é o Sistema Único da Assistência Social. O que é o SUAS? O SUAS, ele é fruto de um acordo federativo entre o governo federal, entre os estados e os municípios brasileiros. Então, o SUAS, ele foi implantado e implementado em todo o território nacional, de forma descentralizada, né, de forma que tem um cofinanciamento estadual e municipal, através do nosso ministério. O nosso ministério é o Ministério da Cidadania, que cofinancia os recursos para serem executados neste sistema aí. Então, é muito importante a gente falar de CRAS ou de CRES, entender que eles estão ligados diretamente a um sistema chamado Sistema Único de Assistência Social, tá? Então, quais são aí as características do SUAS? Nós trouxemos aí para você ver a característica do SUAS, elas estão vinculadas a 3 aspectos. Quais são eles? Proteção social, o SUAS ele visa proteger socialmente as famílias. Também visa a defesa dos direitos socioassistenciais. Nós temos 10 direitos socioassistenciais. Esses 10 direitos também, posteriormente eu vou gravar um vídeo a respeito desses 10 direitos socioassistenciais, que ocorre no âmbito da política de assistência, ocorre no âmbito do SUAS, né? E também ele traz aí a característica de vigilância social ou socioassistencial. A vigilância, ela traz aí os números das situações de vulnerabilidade e de risco. Quem são essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e risco? Então, esse setor de vigilância, ele é um setor que está ligado a este sistema, que tem um papel precípio de saber onde estão essas famílias em situação de vulnerabilidade, onde estão as famílias de risco, né, para que elas possam ser acompanhadas nos programas, projetos, serviços e benefícios do SUAS. Então, essa característica aí do SUAS, ela tem um nível de complexidade no âmbito da proteção social. Ela tem um caráter preventivo e protetivo dentro dos territórios, dos municípios onde ocorre uma maior situação de vulnerabilidade pessoal e social. Então, todos os municípios brasileiros, os CRAs estão instalados, equipamentos de CRAs estão instalados naqueles locais, naqueles bairros onde ocorre situação maior de vulnerabilidade, né, de pobreza e de extrema pobreza. Então, é lá, naquele território, naquela região em que a proteção chega, né, e os direitos socioassistenciais junto com ele, e os números, né, quem são essas famílias neste bairro, para que possam ser, então, entendido o grau de vulnerabilidade, o grau de risco. O SUAS, na verdade, o que é este SUAS? Tão falado, esse sistema, ele é um sistema universal, ele traz aí um caráter de universalidade, de supremacia do atendimento às necessidades sociais, do respeito à dignidade do cidadão, a igualdade de acesso ao atendimento, né? O acesso ao atendimento tem que se dar de forma igualitária a quem dele necessitar, principalmente também uma grande ampla divulgação dos benefícios, dos serviços, dos programas e dos projetos. Tudo isso é para cumprir de fato as prerrogativas trazidas pela trajetória aí, desde a sua implantação até a sua implementação, né? E aí nós trouxemos aí quais são os equipamentos do SUAS que acontece a prevenção e a proteção.
A prevenção que ocorre aí, ela se dá no aspecto aí da Casa das Famílias, ou seja, no CRAS, o equipamento de CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. E o público atendido nesse CRAS, quem são? São as famílias que estão inseridas no CAD único, no Cadastro Único e no Bolsa Família. Prioritariamente são essas famílias do programa Bolsa Família e do CAD Único que devem ser atendidas neste equipamento. Por quê? Porque essas famílias são aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade pessoal, social e econômica. Um dia desse, passou uma entrevista do ministro falando que essas pessoas que estão na Caixa Econômica são pessoas invisíveis, né, que muitos estão recebendo esse benefício, né, esse valor de R$600, porque são pessoas invisíveis que não têm CPF. O que ele quis dizer com isso é que essas pessoas, elas não são invisíveis, porque elas têm CPF, porque para cadastrar no CAD Único e no Bolsa Família, obrigatoriamente a pessoa tem a cidadã tem que ter CPF, e se não tiver, compete aos técnicos do CRAS encaminhar esta família para ter acesso às suas documentações. Esse também não deixa de ser o papel aí da equipe técnica do CRAS, né? Então, ele quis dizer exatamente, talvez não tenha sabido se expressar tecnicamente, é que essas famílias, elas estão em situação de vulnerabilidade pessoal, de vulnerabilidade social e vulnerabilidade econômica, ou seja, essas pessoas precisam de transferência de renda diretamente a essas famílias, porque são famílias que estão desempregadas, são famílias que vivem de bico, são famílias que estão em situação de pobreza, de extrema pobreza, né? E tecnicamente chamamos que essas famílias estão em situação de vulnerabilidade, estão vulneráveis socialmente e economicamente, e podem sair para uma situação, a partir daí, para uma situação de risco maior, né? Então, essas famílias já serão atendidas no outro equipamento, que é no CREAS. O CREAS trabalha especificamente com a proteção. Quem são as famílias atendidas nesse CREAS? São o público, são aqueles que estão em situação de violação de direitos, ou seja, são aquelas famílias que estão em situação de risco pessoal e social. Vou dar um exemplo de risco pessoal e social. Uma mulher que é vítima de violência doméstica. Então, na medida em que essa mulher vivencia essa violência, esse ciclo de violência, ela está numa situação de risco e precisa da proteção do Estado. Ela está com o direito violado, porque o direito dela é de ter uma convivência harmoniosa, uma familiar tranquila, uma convivência em que cada um possa ter a respeitabilidade por cada um dos membros. Então, ela precisa da proteção do Estado, senão ela pode vir até a um óbito mesmo. Então, nesse momento, o Estado, através do CREAS, vai intervir nessa situação de violação de direito para que este risco seja superado. A equipe do CREAS, o assistente social do CREAS, juntamente com a equipe multidisciplinar, vai aí intervir para superar e proteger esta mulher. E a prevenção, para que não ocorra a situação de risco, a prevenção ocorre no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Então, lá estão as famílias em situação de pobreza, de extrema pobreza, são famílias que têm acesso ao Bolsa Família, ao Cadastro Único, são essas famílias que estão recebendo esse incentivo do governo, porque são famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica. E, como tal, precisa sim dessa transferência imediata por conta da situação de vulnerabilidade econômica que estão vivendo, né? Então, foi exatamente isso que ele não
talvez não soubesse explicar tecnicamente quem são essas famílias, né? Elas são famílias que estão em um cadastro chamado Cadastro Único de acesso a vários serviços, dentre eles o programa Bolsa Família, né? Que essa família recebe uma transferência de renda diretamente em um cartão, né, deste programa, em um cartão especificamente para essa finalidade aí, de recebimento, né, diretamente à família, via Caixa Econômica. Então, aqui, como nós estamos falando, o nosso vídeo é sobre o CRAS, é importante a gente ver quais são os serviços ofertados dentro do CRAS, né? Lá, além de fazer o cadastro único, né, essas famílias que têm acesso aí ao Bolsa Família, eles fazem o seu cadastro único lá dentro. Então, a partir daí, essas famílias serão elegíveis de acordo com a renda. Lá também, a família que nunca contribuiu, que precisa de alguma forma ter acesso a um benefício de prestação continuada, o conhecido BPC, ele vai ter acesso aonde? Lá no CRAS. É lá no CRAS que vai ser a porta de entrada para acesso ao benefício de prestação continuada. O assistente social vai preencher todos os instrumentais de acesso ao benefício, vai fazer o parecer, encaminhar esta usuária para a Previdência Social, lá no INSS, para que lá o assistente social do INSS possa dar continuidade ao benefício, né, ao acesso ao benefício de prestação continuada, que é destinado à pessoa idosa a partir de 65 anos, que tenha 1/4 do salário mínimo como renda, e também a pessoa com deficiência, que não possua condições laborativas para o trabalho e vida diária, também com 1/4 do salário mínimo. Ou seja, são famílias que estão em situação de vulnerabilidade pessoal e social, que acessa esse benefício aí, seja por idade, seja por deficiência. Então, o acesso se dá no CRAS. Lá também funciona esses dois serviços, o serviço de atenção integral à família, porque as famílias aí serão atendidas de forma grupal, para que possam aí ter o seu protagonismo, manifestado a partir das palestras informativas, preventivas, sobre temas diversos, né? Então, a família se empodera com essas informações aí, ministrada por a equipe multidisciplinar, através desse serviço aí, tá? O Serviço de Atenção Integral à Família, o PAIF. Um outro serviço é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, destinado às famílias que estão em situação de vulnerabilidade pessoal e social, que têm os vínculos fragilizados e que a qualquer momento podem aí passarem para um outro patamar, que é o patamar do risco. Então, para que o risco não se instale, os vínculos precisam serem fortalecidos. É um outro serviço também em que a equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, educadores sociais, vão trabalhar em grupos para que a convivência se fortaleça. Então, vamos avaliar como é que se dá? Vamos avaliar. Tudo isso, todos esses serviços lá implementados lá no CRAS, ele vai prevenir justamente a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios. Esse é o objetivo do CRAS. Prevenir justamente que não se instalem ou não se intensifique as situações de vulnerabilidade e riscos sociais naquele território. Então, lá vão ser desenvolvidos
potencialidade, os vínculos serão fortalecidos através das atividades socioeducativas, né? Não só com essas famílias, mas a própria comunidade que participa desses serviços também vai estar aí desenvolvendo suas potencialidades e também vão acessar os direitos e também os benefícios que são disponibilizados nesse equipamento. Né? O foco do SUAS é a matricialidade sociofamiliar. Essa matricialidade sociofamiliar quer dizer que, como no passado distante, a assistência social trabalhava com o indivíduo, através do SUAS ela vai trabalhar com a família. O foco é na família, né? Na matricialidade sociofamiliar. E aí, né, o motivo aí, o tópico do nosso vídeo, né, os instrumentos técnicos operativos utilizados pelo assistente social no CRAS. Quais são? Quais são eles? A escuta qualificada, o assistente social vai escutar quais são as expressões da questão social aí que aquele beneficiário, que aquele usuário, que aquele demandatário está trazendo. Vai orientar, vai encaminhar ou referenciar para a rede de serviços, para a rede, para o sistema de garantia de direitos, para outras políticas sociais, né, para que esse usuário ele tenha satisfeito aí e garantido o seu direito, o direito, né, de acesso àquilo que ele veio buscar, a resposta que ele veio buscar. Também, um outro instrumento técnico operativo são as visitas domiciliares e visitas institucionais, as instituições, para que possa fortalecer a rede de atendimento, a rede socioassistencial. Vai emitir parecer, seja para a Previdência sobre o benefício de prestação continuada, seja também parecer ou relatório social para acesso aos benefícios eventuais. Né? Benefícios eventuais, a gente pode explicá-los através de uma outra temática, de um outro vídeo, tá? Também lá vai acontecer nos CRAs as atividades socioeducativas com a equipe multidisciplinar, formada por pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, sociólogos. Então, lá vão ocorrer as palestras informativas e preventivas, visando gerar o protagonismo familiar, o protagonismo comunitário dessas famílias, né, no locus de moradia, no território de moradia. Por outro lado, né, vai também, os assistentes sociais vão inserir essas demandas nos serviços que nós já falamos lá atrás. E vai articular com a rede socioassistencial através das visitas institucionais e o atendimento psicossocial, para que seja superada essa situação de vulnerabilidade pessoal, social, na sua forma também preventiva. Né? Então aí Martinelli, ela vai trazer para a gente em 1994, ela diz, um ponto para refletir, os instrumentais expressa o eixo operacional das profissões e se constrói a partir das finalidades de cada ação em cada momento, tendo como determinantes sociais, institucionais e políticos. Então, esses determinantes sociais, políticos, institucionais, eles vão expressar a operacionalização do fazer profissional, segundo Martinelli. Né? E aí, gente, que eu acho extremamente relevante, eu fiz aqui uma pirâmide, né? Eu trouxe aqui uma triangulação das dimensões da profissão. Dentro da temática trazida aqui, é importante nós entendermos que as dimensões da profissão, ou seja, as atribuições, as competências contidas no Código de Ética, na nossa lei de regulamentação, e Holanda Guerra, ela vai aí nortear as nossas atribuições com base em 3 dimensões. Né? Essas dimensões vão orientar o nosso fazer profissional. Quais são as 3 dimensões que Holanda Guerra traz?
A primeira, teórico-metodológica. O que é essa dimensão teórico-metodológica? É o que e como você vai fazer para dar resposta àquela expressão da questão social trazida pelo seu usuário. Então, qual é a teoria que você vai se embasar? A teoria preconizada aí por nosso projeto ético-político é a teoria crítica, que traz a criticidade da realidade na qual estamos inserida e na qual está inserida também a nossa demanda nesse capitalismo excludente. Então, a partir dessa criticidade, nós vamos aí, o que e como nós vamos fazer para dar uma resposta? Então, você tem que ter um embasamento analítico, teórico, crítico, para poder dar essa resposta, né? Por outro lado, a outra dimensão é a ético-política. Por que você vai fazer, né, essa intervenção? Para que você vai fazer esta intervenção? Né? Qual é a finalidade? Ela indica, essa dimensão ético-política, ela indica qual é a sua intenção, qual é a finalidade da sua ação interventiva. Qual é? Então, você tem aí o norteamento, né, no nosso projeto ético-político, com base no nosso código de ética, nossa lei de regulamentação. Você precisa saber como é que você vai intervir. E para que você vai intervir na realidade daquela demanda que chegou até você? Então, essas perguntas você precisa ter em mente a partir dessas dimensões aí que estão intrinsecamente correlacionadas e articuladas. Elas ocorrem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Não há separação entre uma e outra. E a técnica operativa, Yolanda Guerra vai dizer nessa dimensão técnica operativa, com o que você vai fazer para conduzir o seu fazer profissional. Ou seja, quais são os recursos, quais são as estratégias que você, como assistente social, vai desenvolver no seu fazer profissional para superar aquela expressão da questão social trazida pelo seu usuário. Então, é operacionalização das suas atribuições. Ela diz aqui, Yolanda Guerra. Então, aqui, Yolanda Guerra, aí em 2017, ela vai dizer que não há como negar que a profissão do serviço social seja fundamentalmente operativa. Ela ressalta aí, ela traz aí o caráter instrumental que se dá através do tipo de devolutiva, ou seja, através da resposta que você, assistente social, vai dar à sociedade, ao usuário, dentro do seu espaço socioocupacional. E esse espaço ocupacional é bom que se refere aqui, que ele faz parte da divisão social e técnica do trabalho. Nós somos trabalhadores e estamos também a serviço de uma categoria trabalhador que demanda serviços, né, que demanda direitos. Então, Yolanda Guerra traz aí, né, este caráter aí, que nós precisamos dar uma resposta, uma devolutiva, né? Então, essa resposta, ela é baseada nessas 3 dimensões aí. Outro marco importante, 2014, a Yolanda Guerra vai trazer, ela vai nos falar que essa instrumentalidade, né, ela significa a capacidade que o profissional tem em exercer a sua autonomia dentro do seu espaço socioocupacional e também a competência de avaliar, de analisar qual é a melhor estratégia que eu vou utilizar para aplicar minha intervenção, né? Então, qual é o instrumental que eu vou utilizar mais apropriado para intervir naquela realidade ali? É uma visita domiciliar? É um parecer social? É um encaminhamento? Então, eu preciso aí exercitar e desenvolver essas habilidades. E as habilidades mais apropriadas aos objetivos trazidos pelo aquele usuário, para poder realizar minha intervenção. Então, é importante esse pensamento aqui de Yolanda Guerra, essa análise aqui de Yolanda Guerra, para a gente entender aí que nós precisamos desenvolver essas habilidades táticas para dar essa resposta aí
a melhor resposta. Muitas das vezes o usuário chega com uma situação e dessa situação demanda diversos encaminhamentos, diversos referenciamentos. Então, tudo depende das dimensões, né? Da tríade das dimensões aí que eu tenho como estratégia traçada para dar resposta para este usuário. Outro ponto importante aí, trazido, é o seguinte, Magalhães 2003, ele diz o seguinte, que nós assistentes sociais, nós somos profissionais com formação de nível superior. E claro, se nós temos essa formação de nível superior, é claro e oportuno dizer aqui que precisamos, no momento da nossa interventiva, entender e dominar a norma culta da língua portuguesa, saber redigir um bom texto, porque um bom texto vai referendar aí, garantir um direito aí, uma resposta àquele usuário, através de um parecer, e esse parecer eu preciso utilizar uma linguagem aí apropriada a cada circunstância. Não temos fórmulas prontas. Nós temos aí as dimensões, as 3 dimensões aqui trazidas por Yolanda da Guerra, que vai subsidiar ao meu intervir, a minha atuação no meu espaço socioocupacional. Então, eu preciso me apropriar, me instrumentalizar para que eu desenvolva cada vez mais essas habilidades aí. Tá? Então, é importante que a gente tenha aí uma linguagem direta, face a face, uma linguagem escrita, né, de forma que a gente lembre para quem nós estamos escrevendo aquele parecer, para quem nós estamos escrevendo aquele encaminhamento. Então, uma linguagem aí formal, um texto bom, um texto que possa expressar ali, né, a necessidade ali de uma demanda, um direito garantido através daquele referenciamento ali. Tá? Então, aqui eu trouxe assim, algumas fotos só para você ver que essas fotos aí, elas expressam aí algumas das expressões da questão social. Estamos vendo aí uma violência aí contra a mulher, uma violência aqui intrafamiliar, em que uma mulher está sendo aqui espancada na frente dos filhos. Isso aí vai gerar todo um ciclo de violência, né? Então, cada uma dessas respostas que eu preciso dar para essa demanda, eu preciso ter um embasamento nas legislações que norteiam o meu fazer profissional. Se eu estou atendendo uma criança, é claro que eu vou precisar da legislação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, toda e qualquer demanda, ela é subsidiada no meu fazer profissional pelas legislações que norteiam aquela demanda ali, aquele fazer profissional destinado à resposta àquela demanda. Então, as legislações que eu vou utilizar, né, precisam ser entendidas, precisam subsidiar o meu parecer social, porque eu não posso trabalhar com eu acho, eu penso. Não, é com base nas legislações que eu vou dar as respostas para cada uma das demandas que chegam até o assistente social, seja onde você estiver. Então, aqui, gente, fica o meu muito obrigada. Me acompanhe aí no Facebook, Nice Pinheiro. Me acompanhe no Instagram, que eu faço algumas lives sobre temas aí trazidos, solicitados por alunos, pelas pessoas que me acompanham aí. Meu Instagram é nice.pinheiro01. Então, aqui fica o meu muito obrigada. Nesse momento aqui, dizer para vocês que gravaremos outros vídeos com outros temas.